Bem, meus queridos alunos, meu nome é Vânia Domi e eu sou a responsável pela disciplina Identidade de Marca e vou trabalhar com vocês durante 6 capítulos. Importante nós iniciarmos, né, essa nossa discussão falando o que é marketing. Então é isso que será o nosso primeiro capítulo. Nós vemos de uma forma ampla o que é marketing. Bom, vamos utilizar a definição clássica que nos aponta Kotler e Keller. O Kotler é o maior pensador de marketing da atualidade, né? E o que ele vai dizer? Então, o marketing é uma atividade, é uma ação, né? Ela traz um conjunto de conhecimentos, é uma ciência com um conjunto de conhecimentos que cria, comunica, entrega e troca. A palavra mais importante que a gente tem aqui é a palavra troca. Porque marketing é troca. É o que eu ofereço, o que a minha empresa tem, a minha empresa pode fazer, né, para o público que tem a necessidade daquilo que a minha empresa oferece. Então, a palavra aqui central é a palavra troca. Agora, como palavras que são secundárias, mas não por isso menos importantes, é que é uma ciência, um conjunto. Se eu quiser resumir, eu vou dizer que eu vou suprir necessidades gerando lucro. Então, sempre o marketing parte de uma necessidade que alguém tem. E claro, ele vai ter que dar sustentabilidade à empresa que está produzindo esse produto que vai atender essa necessidade, gerando, então, lucro. Nós podemos falar de uma forma, né, mais amena, né, e mais real mesmo, que é gerando sustentabilidade para esta empresa. Porque muitas vezes quando a gente fala lucro, a palavra ela é um pouco depreciada, né? Pode ser pensar num lucro exagerado, né? Da grandes vantagens. Não, de forma alguma. A empresa ela tem que ter sustentabilidade para que ela possa manter, né, os seus compromissos, os seus funcionários, os seus impostos, e lógico, né, ela necessita dar retorno àqueles que estão investindo. Então, de um lado, eu tenho alguém que tem necessidade e, de outro lado, eu tenho uma empresa que precisa ter sustentabilidade. O que eu vou entregar de valor para o meu cliente, né? Ele tem essa necessidade e, para isso, ele vai pagar um custo. Ou seja, ele vai ter benefícios e, para esses benefícios, ele terá custos. Então, a nossa equaçãozinha, ela fica assim, né? É uma balança, onde eu tenho os benefícios percebidos e os custos percebidos. A palavra percebido aqui, ela é muito importante, né? Muito importante. Por quê? O foco é em o cliente perceber que aquela marca entrega aquilo que ele precisa, que ele necessita. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais entendível isso, né? Eu posso ter uma empresa que oferece um produto com qualidade, robustez, durabilidade. A empresa acha, né, que ela oferecendo um produto assim, ela vai satisfazer o cliente dela. Mas se o cliente dela for um cliente que ele valoriza design, ele valoriza sofisticação, ele não quer ficar, supomos que o produto seja um liquidificador, ele não quer ficar com um liquidificador que dure 10 anos, né?
ele quer ficar com alguma coisa que acompanhe a tecnologia. Então, a durabilidade para esse cliente não tem valor. Então, isso é muito importante. Nós podemos avaliar, né, o que realmente, para o meu público-alvo, é percebido como valor. A mesma coisa em relação aos custos. É a mesma coisa, né? Para uma pessoa, o custo temporal poderá ser maior do que o custo, poderá ser mais custoso do que o custo temporal, do que o custo monetário. E vou dar um exemplo. Eu preciso de um produto e esse produto eu vou comprar pela internet. E eu tenho uma empresa que vende para mim para um custo X e vai demorar para entregar 10 dias. Eu tenho uma empresa que vende pelo custo X mais 1, ou seja, mais caro, mas que me entrega em 2 dias. Então, para mim, eu percebo que o custo temporal, né, para mim, ele é mais pesado. Portanto, eu fico mais atraída para um custo temporal mais curto, mesmo que o monetário seja maior. Então, essa questão da percepção é uma questão muito importante, que o marqueteiro deve levar em consideração. E muitas vezes a gente vê muito exemplo por aí de quem não dá muita importância a isso. Então, nós ficamos com esta equação, né? O consumidor, ele coloca benefícios e coloca custo. Se a equação for mais que 1, ou seja, tem mais benefício do que custo, ele vai estar satisfeito com o produto. Se a equação for menos que 1, ou seja, eu tenho mais custo do que benefício, eu não vou ficar satisfeito com esse produto. Então, como eu já expliquei para vocês, né, os custos, eles se dividem nessas 4 categorias, mas é a mesma coisa os benefícios. E aqui a gente tem uma característica que os benefícios, eles são funcionais ou emocionais. Emocionais, eles se dividem em custo pessoal, social e experimental. O que é o benefício funcional? É a razão, é para que o produto serve para mim, né? Então, eu vou comprar, vou pensar num restaurante, né? Eu vou num restaurante porque eu preciso me alimentar. O benefício que eu busco naquele restaurante é um benefício funcional. Mas vamos dizer que é meu aniversário. E eu quero curtir um restaurante mais gourmet, diferente, né? Então eu vou a um restaurante que é da moda, bem decorado, não somente para matar minha fome, mas para ter um prazer pessoal, a emoção de estar fazendo alguma coisa diferente, boa, benéfica para mim. O outro benefício emocional é o social. Vamos dizer que eu tenho um almoço de negócios com alguém que eu preciso muito impressionar, né? Eu quero criar um clima amistoso. Eu vou levar esta pessoa para um restaurante que seja bom de conversar, que seja bem visto, porque eu quero mostrar àquela pessoa. Então, o benefício social, eu estou sempre pensando em como eu vou ser visto ao utilizar aquele produto, né? Vamos dizer, mais ou menos, eu posso dizer vamos pensar um vinho para acompanhar um jantar, né? Eu posso comprar um vinho porque eu gosto, né? Mas nem precisa ser caro, mas eu gosto, eu me sinto bem, é pessoal. Mas eu posso comprar um vinho muito chique, de uma marca muito legal, que eu quero impressionar as minhas visitas. E o outro benefício emocional é o experimental, né? São as experiências que eu vou viver. Posso até usar o mesmo exemplo de um restaurante gourmet, né?
um que ganhou aí o MasterChef. Então, eu quero, até mesmo, né, a gente tem nesses restaurantes um menu de degustação, onde você come um pouquinho de cada coisa. Para quê? Para viver a experiência. Nessa questão de experiência, também estão, né, por exemplo, uma montanha-russa, pular de bungee jump, andar aí de jet ski, enfim. Também não precisa ser só coisas radicais, mas eu quero viver aquela experiência. Então, tudo isso não é a função exatamente que está me atraindo, e sim a parte emocional. Tudo isso, lógico, é um conjunto, né? Eu não posso separar. É claro que eu vou num restaurante para impressionar os meus futuros sócios, que é o benefício emocional social, mas também nós vamos comer, a gente também está com fome. Né? Então, isso sempre se junta, é o pacote de valor que eu vou dar para o meu cliente. E como vocês podem notar, é diferente de uma pessoa para outra. Por isso que é importantíssimo eu entender o meu consumidor. Né? É a questão sine qua non, porque cada público tem as suas características. E eu vou formar o meu público-alvo com aquele grupo de pessoas que tem características semelhantes, que eu posso entendê-las e, com isso, oferecer valor em uma combinação que, para ele, é positiva, né, entre benefícios e custos. E agora nós vamos entrar num ponto absolutamente interessante, que é esse quadrinho, que eu gosto muito de trabalhar com ele, né? Inclusive lá no nosso e-book eu detalhei bastante isso. E esse quadro é de um autor que se chama Urdan e Yordan, são dois irmãos, né? E que explica muito bem o que é o conjunto de decisões. A gente não viu lá na definição, lá em cima do Kotler, que é um conjunto de decisões. Então, como é que é esse conjunto de decisões? O bloquinho azul, o que ele mostra, né, é que eu tenho que fazer um contexto de marketing, está bem no meio. Mas com o quê? Eu vou analisar o contexto externo e o contexto interno, porque lembra que marketing é troca. Se marketing é troca, eu tenho que ver o que eu posso oferecer, contexto interno. E o que o meu público quer? Quais são as tendências? O que a tecnologia, né, pode oferecer, está apontando? Quais são as questões culturais que existem? Quais são as questões financeiras, econômicas, sociais, ambientais? Então, eu tenho que analisar todo esse contexto externo para poder, né, entender aonde eu me situo, e o contexto interno. Ver o que a minha empresa, qual o know-how que a minha empresa tem, o que minha empresa sabe fazer, quais são os maquinários, qual é a força financeira que ela tem, aonde é que ela atua, qual é a área geográfica que ela pode cobrir, enfim. Eu junto tudo isso. Então, isso daí tudo é o azulzinho, né? Antes eu não posso pensar em marketing antes de fazer esta análise. E aí eu chego, né, na questão de começar a fazer a minha gestão estratégica. Quero citar muito para vocês isso, lá no e-book também eu comentei bastante isso, né, que eu tenho em marketing decisões que são estratégicas e decisões táticas. Quais são as estratégias? As estratégias, elas apontam o caminho. Elas são decisões macro, são decisões que elas não mudam com facilidade, né? Uma vez elas definidas, elas são exploradas em continuidade, né, durante vários anos. Então, aí eu tenho o bloquinho verdinho, é o bloquinho de estratégia, onde eu tenho, de um lado, o posicionamento. O nosso próximo capítulo vai trabalhar só sobre posicionamento. E a gente vai ver a importância, principalmente para a nossa disciplina, né? A questão de marca, branding,
como o posicionamento é importante. Então, o posicionamento é o diferencial que a empresa tem, né? É a identidade que a empresa tem, a personalidade que ela tem, e que vai fazer com que ela ocupe uma determinada categoria, né? Mas dentro dessa categoria ela tem os seus diferenciais. Então é bastante importante, é fundamental a definição do posicionamento para o branding, para a marca. Mas por outro lado, né, do outro lado aí do bloquinho verde, né, o lado direito da tela, eu tenho a segmentação. Porque não adianta eu me colocar como uma marca sofisticada, posicionamento sofisticado, elegante, luxuoso, se o meu público-alvo não valoriza isso, ou o meu público-alvo até é de baixa renda, né? Então, eu tenho um produto altamente tecnológico, mas o segmento de mercado meu é voltado a questões que são, pessoas que são muito voltadas às questões naturais, sustentabilidade. Então, eu tenho essas duas coisas, isso nós vamos ver bastante nas próximas aulas, né? Elas têm que estar num grande equilíbrio. Decidida esses dois elementos, aí eu posso gerir o composto de marketing, que é os famosos 4Ps, né? Os famosos 4Ps, que aí são decisões táticas. Por que táticas? Né? Elas estão sempre baseadas nas estratégias, porque são decisões de dia a dia, né? O meu produto, vamos pensar em produto de consumo, né? Bens não duráveis. Pensa shampoo, né? Cada dia é um, agora ele vem com babosa, agora é para cabelo crespo, agora já é, hoje, né, já está muito, hoje a tendência é eles serem produtos mais naturais. Então nós temos mudanças, na essência o produto é o mesmo, mas ele vai se adaptando. Para quê? Para ter maior diferencial, sem que isso mude o seu posicionamento. Tá? Isso não é posicionamento, isso não é questão, é produto. Posicionamento sempre é o mesmo. A praça é onde eu vou distribuir o meu produto, né? E os pontos de venda, a extensão geográfica onde ele vai ser distribuído, a questão de preço, como é que eu me posiciono em relação a preço, né? Produto que ele tem um preço justo para uma qualidade média, ou eu tenho um preço, um premium price, é um preço muito alto para grande qualidade, enfim, eu trabalho aí também essas questões de preço, né, de acordo com todo o posicionamento que a minha empresa tem. E as decisões de promoção, aqui a gente pode falar de decisões de comunicação, né, que a promoção é uma das partes da comunicação. Então, esses 4 elementos, eles ficam equilibrados, né? Como se eu estivesse realmente em um mobile. Porque se eu mexo num, automaticamente eu mexo no outro. Eu estava falando do shampoo, agora eu tenho shampoos que são shampoos mais naturais, né? Eu tenho que trabalhar a promoção, tenho que trabalhar a comunicação, para que isso fique conhecido, né, das pessoas. E aí eu quero trabalhar uma promoção porque eu estou com uma concorrência forte. Vou mexer em preço, né? Quero expandir mais o meu produto. O meu público-alvo, ele está, né, migrando. A gente teve também, muito comum agora na pandemia, as pessoas migrarem, né, para interior, ou mesmo para praia. Então, como é que eu acompanho, como é que eu ofereço nos pontos de venda esse meu produto? Então, tudo isso, que é o bloco amarelo, são blocos táticos, tá? E tudo isso vai ter que repercutir no quê? Aquilo que eu falei no começo, valor percebido e satisfação do cliente. Valor. A palavra valor é importantíssima e perceber. Valor é o quê? Eu estou oferecendo alguma coisa que atende a necessidade do cliente, né? Mas ele precisa perceber, como eu já comentei anteriormente, né?
E eu tenho que ter desempenho empresarial, é claro, senão a empresa não tem sustentabilidade. E é muito importante a gente ver a barrinha que pega de uma ponta a ponta, que é essa barrinha pink, onde ela fala Sistema de Informação de Marketing. Sem informação eu não faço marketing. Tá? Vocês veem, quando eu falei em posicionamento, o que o meu público gosta? Quando eu falei em contexto externo, quais são as tendências? Né? Aqui, quando eu estou falando em decisões de praça, houve migração, há uma movimentação do meu público-alvo, tudo isso eu preciso de informações. Meu cliente ficou satisfeito, meu cliente percebeu, meu cliente valoriza mais isso do que aquilo, informações. E o desempenho empresarial, sem sombra de dúvida, são todas as informações que a empresa vai obter sobre a questão maior resultado de um produto do que outro, retorno sobre o investimento de uma comunicação, enfim, informações é o que irriga, alimenta todos os níveis das decisões de marketing. Uma forma de nós entendermos bem o marketing é entendendo a sua evolução. Né? Por quê? Ele é o resultado do que acontece na sociedade, da evolução cultural. Né? E em constante evolução. O marketing é uma ciência em constante evolução. Nós podemos falar em 3 pontos aí importantes passados. Né? O primeiro ponto é a questão da produção. Onde a gente vai chegar com isso? Né? Nós vamos bem para trás, né? Onde nós temos quando a burguesia começou a ter poder de compra, mas não tinha o que comprar. E aí a gente tem a famosa Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que ela trouxe? Né? Ela trouxe suprir uma demanda que era reprimida. Então, o famoso caso do Ford, que fez carros, né? e não existia. Então, com isso, ele atendeu uma demanda que era reprimida. Só que a próxima fase, como o Ford atendeu a demanda reprimida, outros fabricantes também atenderam. E esta demanda não ficou mais somente reprimida. Né? Eu já tinha, ao contrário, eu já tinha mais oferta do que procura. O que eu precisava era me focar em vendas. Então, a gente tem um momento onde o marketing, quer dizer, nem tínhamos marketing ainda, né? Mercado, nós tínhamos um mercado onde o grande desafio era vender. E nesta evolução, a gente chegou no marketing. Ou seja, não é somente eu produzir, não é somente eu ter estratégia de vendas, mas eu ter todo um conjunto de estratégias que vão fazer com que eu atenda as diversas necessidades do meu cliente e de uma forma estratégica. Nós sabemos que o marketing é 4 P's, né? Produto, preço, praça e propaganda. E aqui a gente encontra no livro A Cauda Longa, do Christian Anderson, uma história muito interessante que foi como começou a se pensar no conceito de distribuição. O que quer dizer isso? Né? Aí nós estamos falando aí em século XIX, existia a figura do caixeiro viajante. Qual que era a figura do caixeiro viajante? As produtoras, as fábricas, elas se concentravam nos centros urbanos e todos as áreas rurais eram atendidas por um caixeiro viajante, o que encarecia muito o produto, e
e esse produto ficava, né, por ser muito escasso. E aí, né, nós temos, né, que em 1886, em Minnesota, um senhor de nome Redwood, ele arremata por questões aí circunstanciais, arremata um lote de relógios. E ele vende com muita facilidade esses relógios. E aí ele começa a imaginar por que ele não poderia, né, ter uma quantidade maior de relógios nessa própria cidade de Minnesota, né? E aí ele começa a fazer, né, esse acervo e começa a vender relógios por catálogos. E depois ele percebe que havia o quê? Havia uma grande necessidade dessas pessoas de terem diversos bens para o seu consumo, e não ficar dependendo de alguém que viajasse e fosse levar até lá. E ele acaba fazendo o quê? Ele acaba fazendo um grande centro de distribuição. Não era uma loja, era um grande, enorme centro de distribuição. E vocês veem, né, que ele em 20 anos, ele passa a ter uma loja, um prédio enorme, né? Na época o maior prédio empresarial do mundo, onde ele tem múltiplos produtos. E ele vendia por catálogo. Então, ele tinha, né, um catálogo, que vocês veem também, né, aí no slide, 200 mil itens, ele mandava os catálogos, as pessoas marcavam o que queriam nos catálogos, e aí ele tinha um sistema, inclusive, muito interessante de armazenamento e de coleta desse material. O próprio Ford, né, que foi aí o iniciador, né, dos carros Ford, de uma linha de montagem, ele visitou esse centro de distribuição para poder entender como é que era a forma de catalogação dos produtos e de que maneira que isso era feito. Então ele inaugura o P-Praça, né, a distribuição de uma forma com logística, que hoje, né, o Mercado Livre, a Amazon faz de uma maneira absurda, né? A gente nem pode imaginar como, com tanta rapidez, não existe uma loja, né? Existem apenas todo o sistema, pela tecnologia e pela logística, onde os produtos eles são vendidos e chegam até o comprador com uma rapidez imensa. Então, todo esse conceito de distribuição foi iniciado lá, né, em Minnesota. E aí nós temos, né, nós começamos com a distribuição, com a comunicação, a gente começa a ter um marketing, ou seja, se percebe que eu posso gerenciar distribuição, comunicação, preço e produto, e gerenciando isso eu consigo uma maior lucratividade e uma maior satisfação para o meu cliente. E o Kotler, né, faz uma analogia, né, na época e do que seria esse marketing inicial. Ele chama de marketing 1.0, onde ele diz, né, 1.0 só se vendia produtos. Por causa do quê? O que gerou o marketing 1.0? O marketing geral, a Revolução Industrial. Porque havia agora oferta, né, suficiente para aquela demanda. E o que os compradores tinham? Necessidades funcionais. Então, isso é muito importante, né? As necessidades, elas eram funcionais. Eu precisava de um carro para andar, eu precisava de uma geladeira para gelar, enfim, sempre voltado na questão da razão do que eu ia fazer com este produto. Mas a nossa história da evolução do marketing vai aparecer aí uma pessoa
muito importante que se chamava Bernay. O Bernay, ele era sobrinho do Freud, e o Bernay morava nos Estados Unidos. Mas ele se correspondia com o tio e ele também era psicólogo. E ele trabalhava com questões de relações públicas. E o que ele percebe? Ele percebe que o mercado já estava saturado, né? As pessoas todas tinham uma geladeira, as pessoas todas tinham um carro, as pessoas todas tinham roupas, ou seja, as suas funções, as suas necessidades funcionais estavam supridas. E ele começa a, usando toda a sua técnica, né, de questões de psicologia, ele começa a falar, mas as pessoas não precisam comprar por necessitar, elas podem comprar por razões emocionais. Então, o Berner, ele inaugura todo um sistema, né, com toda ele foi contratado por várias empresas que eram empresas grandes na época, né? A primeira empresa que ele foi contratado foi a empresa tabageira, aonde queriam aumentar o número de fumantes. E o Barney, então, estudou como é que ele podia fazer isso e ele chegou, as mulheres não fumavam. E aí, como é que ele iria trabalhar essa questão, né, do cigarro? Aí ele era uma época onde as mulheres estavam batalhando pelo direito de votar, né? E nascia o movimento feminista, e ele começou a trabalhar todo um conjunto de comunicação aonde fumar igualava a mulher ao homem, né? A mulher tinha tanta força quanto o homem ao fumar. E isso levou, né, isso se estendeu a uma série de outros produtos, onde as pessoas agora já queriam ter um carro. Voltamos aquele negócio lá do começo, que eu falei das necessidades do Churchill, né? As necessidades emocionais, né? Então já eu ter um carro mais bonito, porque eu vou ser socialmente visto como uma pessoa mais forte, mais bem-sucedida, né? Eu vou ter uma roupa que ela vai me dar mais felicidade, porque é uma roupa nova, enfim, né? Então é o que o Kotler classifica como marketing 2.0, aonde, né, eu tenho o consumidor inteligente dotado de coração e mente, ou seja, eu passo a trabalhar não só com a razão, mas com o coração. Então essa história começou quando o Kotler escreveu um livro que chamava Marketing 3.0, né? Quando ele escreveu um livro, Marketing 3.0, o livro falava o quê? Chega, em resumo, né? Chega de futilidade. Vamos começar a pensar, né, nos valores. Vamos começar a pensar em fazer desse mundo um mundo melhor, né? Então, quando ele faz o livro Marketing 3.0, é aí que ele classifica o 2.0 e o 1.0. Não que não seja verdade, eram verdade, só que não tinha essa classificação. Somente quando ele faz o 3.0 é que ele faz a classificação do que era o 2.0 baseado em emoção e 1.0 baseado só na funcionalidade. E o livro dele teve muito sucesso por conta de que o que acontece, né? O mundo, pela tecnologia, as pessoas todas se comunicando pela rede e vendo que há grandes necessidades sociais, grandes necessidades ambientais, não dá para ficar pensando que o legal, né, é ter um produto mais bonito, um produto mais charmoso. Eu tenho que ter mais consistência, mais valor. E isso gerou toda uma grande onda, né, das empresas começarem a se preocupar, onda bastante positiva, né? As empresas começarem a se preocupar com causas ambientais, causas sociais, né?
a gente evolui para um grande movimento contra a questão de preconceito, a favor das diversidades, a questão das desigualdades sociais, as questões ambientais, e onde o consumidor ele quer uma marca, né, que respeite isso, né, que faça alguma coisa para minorar essas situações, né, para ajudar essas situações. Então, a gente tem uma grande mudança que o Kotler relata no 3.0. Mas ele não parou, não, né? Ele não parou, aí ele sai com o 4.0, porque o 4.0 ele continua com a questão, essa questão de valores, da empresa ter valores, né? Ter um propósito social, ele muda um pouco. No 3.0 é fazer um mundo melhor, no 4.0 o objetivo é um propósito social, ou seja, a empresa ela está dentro de uma sociedade, ela atende às necessidades, ela oferece as necessidades para o seu público-alvo, agora ela se harmoniza com as necessidades não só individuais, mas todas as necessidades sociais que a empresa tem, né? E a grande mola propulsora é a sociedade em rede, né? Então, que no 3.0 iniciava, mas no 4.0 já estava muito mais forte. O 3.0 tem mais ou menos uns 20 anos que foi lançado, e o 4.0 mais ou menos uns 10, né? Onde a marca necessita se tornar um ser humano, né? Não mais só valor, mas alguém que tenha, né, que se identifique mais facilmente com o consumidor. E a questão também, né, de você ter onipresença, por conta da tecnologia, e omnidirecional, ou seja, né, você está presente na internet, você está presente no online, você está presente no ponto de venda, e você está indo em todas as direções. E recentemente, né, há meses aí que foi lançado no Brasil, poucos meses, e pouco menos que 2 anos, foi lançado no mundo todo, ele sai com o marketing 5.0, né? Aonde ele vê a grande mudança que o marketing está sofrendo pelas questões da inteligência artificial, da automação, com os robôs assumindo papéis, né, de atendentes, o marketing, a questão da inteligência artificial fazendo o atendimento de clientes, robôs fazendo vendas, a questão de você poder saber as reações do consumidor por leitura de íris, por reconhecimento facial. Então, as grandes questões tecnológicas não podem, de forma alguma, não serem vistas como adendos ao marketing, né? Não podemos falar, porque a estratégia de marketing, as coisas básicas continuam, só que nós temos outras ferramentas hoje. E ele insiste muito no livro dele, que é uma coisa bastante interessante, ele insiste muito que a tecnologia ela é uma grande aliada, mas sempre por trás vai estar o homem, que é quem faz as estratégias. Um grande resumo que nós podemos fazer para entender de uma forma bastante fácil, né, essas mudanças, é que quando nós não tínhamos uma tecnologia de rede que nós temos hoje, né, nós temos uma mídia de massa onde a gente tinha uma única emissão que ia para diversos receptores. O que a gente pode ver aí, que nós temos uma única mensagem recebida por um monte, e esse monte de gente não se comunica. Ou seja, é completamente unidirecional. Sendo unidirecional, não há massa crítica, há uma recepção passiva.
que a sociedade em rede fez, né? A sociedade fez que uma comunicação, que é esse pontinho vermelho, ela vai para um monte de gente. Só que esse monte de receptores se comunicam entre si, né? Então, eu não recebo mais. Não adianta eu falar, olha, esse produto é maravilhoso, ele faz, né? Excelente para acalmar e deixar os meus dias mais tranquilos. Se as pessoas conversam entre si e falam, não é nada disso, a propaganda é enganosa, isso não é verdade, ou demora, ou tem, para mim não deu certo. Então, é mesmo uma questão, né, de causa social, uma empresa que fala que abraça uma causa social, que ela não polui, mas algum funcionário lá de dentro fala, não, ela polui sim, aí alguém tem exemplos. Então o que acontece é a troca intensa, então isso muda completamente a visão, não muda as bases de marketing, posicionamento, segmentação, marca, tudo isso não muda. Mas o que muda é que eu não tenho mais consumidores passivos. Eu tenho agora consumidores ativos entre si. Tanto é que o Kotler mesmo, né? Ele fala várias vezes em palestras que o mais importante hoje é o NPS, que é o Net Promoter Score, que certamente vocês já viram muitas vezes, né? Quanto você indicaria de uma nota 1 a 5, quanto você indicaria a nossa empresa às outras pessoas? Ou seja, né? A opinião agora do cliente é que conta e que ela é medida desta forma. Bom, então, dentro das organizações, como o marketing se comunica? Nós podemos dizer que o marketing se comunica com os diversos departamentos da empresa, né? Em finanças determina custo, finanças determina a questão, né, de preços, mas é o marketing que vai ver se esse preço é atraente para o consumidor. Às vezes até fazer um preço mais alto vai ser mais atraente para o consumidor, porque eu estou trabalhando com um público de uma renda maior, ou aquele caso que eu falei para vocês no começo, né? Não é tão importante a questão de preço quanto a questão de entrega. Eu posso gastar mais na entrega porque meu público valoriza mais a questão do lapso temporal. Então, o marketing sempre vai ver qual é o impacto que aquele preço vai ter no produto. A questão de operações, né? Que é fabricação, operações. Então, a operação vai influenciar muito na fabricação do produto, né? O meu público está querendo um produto com um produto diet. Eu não tenho diet, agora ele está querendo diet. Eu posso fazer diet? A produção tem condição de fazer? É o marketing que vai dizer, há uma demanda, há um interesse maior hoje, há um crescimento pelo produto diet. Vou ter que negociar com a produção. E, consequentemente, isso pode alterar preço, né? Então, vocês veem que, porque o marketing é a ponte, é a troca, e ele tem que ver o que está acontecendo, o que o consumidor quer com as informações, e com isso, dentro da empresa, fazer as alterações. Outra coisa, né, em operações, é a distribuição. Absolutamente importante a distribuição para pontos de venda, distribuição em área geográfica, forma de distribuição, vendas online, hoje nós temos, né, formas de distribuição tão diferentes. A gente tem aí condomínios que estão fazendo aí as suas lojas, né, com uma forma de distribuição de produto, de compra de produto, bastante diferentes. Então, formas de se chegar o produto até o consumidor diferentes. Tudo isso é operação, mas é o marketing que vai dizer, isso vale a pena, isso não, né? O meu cliente quer assim, o meu cliente quer de outra maneira. E para concluir, né, como o design se comunica com marca, né, com marketing, de diversas maneiras, né? A questão do produto, o design do produto, sem sombra de dúvida,
o design da embalagem, material de ponto de venda, decoração de ponto de venda, a própria loja do ponto de venda, né? Uniforme, carro de entrega e material publicitário, né? Mas tudo isso está baseado no que? Na marca, né? Tudo está baseado em marca, logotipo, branding, e marca, logotipo, branding, ele tem tudo que está representando a personalidade da marca, representando o posicionamento.